Há regiões do mundo que falam. Outras, sussurram. Mas a floresta amazônica sempre preferiu o silêncio. Por séculos, acreditou-se que sob seu vasto manto verde não existia mais do que árvores, rios e uma terra intocada. Uma natureza bruta e isolada da história. Essa ideia moldou mapas, manuais escolares e a visão colonial sobre os povos que ali viviam. Chamavam-nos de primitivos, nômades, simples caçadores. Mas tudo isso começou a ruir quando o próprio solo da floresta começou a falar. Nas últimas décadas, arqueólogos, biólogos e pesquisadores começaram a encontrar sinais. Não de aldeias temporárias, mas de sociedades altamente organizadas, com ruas, estruturas, agricultura avançada e conhecimento de engenharia. O que antes era lenda indígena ou relato ignorado de exploradores espanhóis agora ganha forma concreta sob a copa das árvores. Este é um mergulho profundo nas cidades esquecidas da Amazônia. Uma civilização oculta não pela imaginação, mas pela floresta e pelo esquecimento. Hoje, você vai conhecer as civilizações esquecidas que existiram no coração da Amazônia, cidades com estradas, pirâmides e saberes milenares. Se esse tipo de descoberta faz sentido para você, inscreva-se. Aqui, o passado é contado com respeito e profundidade. O ano era 1542. O explorador espanhol Francisco de Orellana navegava pelo rio que mais tarde receberia o nome de Amazonas. Acompanhado de uma expedição marcada pela fome e por confrontos, ele deixou registrado algo que desafiaria séculos de consenso. Teria visto, ao longo do rio, cidades grandes, com construções bem organizadas e uma população numerosa, que parecia habitar uma sociedade estruturada. Seus relatos, no entanto, foram ridicularizados. Durante séculos, Orellana foi tratado como mentiroso ou fantasioso. A floresta amazônica, para o pensamento europeu, não poderia abrigar uma civilização avançada. Simplesmente não era compatível com a visão que o colonizador tinha da natureza e dos povos originários. A ciência ocidental, herdeira desse olhar, adotou por muito tempo a tese de que o bioma amazônico era inóspito para o desenvolvimento urbano. A floresta era vista como um ambiente que não permitiria agricultura em larga escala, muito menos a manutenção de grandes populações. Assim, qualquer ideia de cidades amazônicas pré-coloniais era descartada como mito ou exagero etnográfico. O problema é que a floresta guardava segredos que não seriam revelados com pressa e muito menos com arrogância. E eles começaram a emergir não pelas mãos de conquistadores, mas pela paciência da arqueologia e o olhar sensível da ciência contemporânea. No início dos anos 2000, uma série de imagens aéreas sobre o estado do Acre revelou algo inesperado e figuras geométricas perfeitamente desenhadas no solo. Círculos, quadrados e linhas conectando estruturas com precisão matemática, visíveis apenas após o desmatamento de áreas antes intocadas. Eram os geoglifos da Amazônia Ocidental, marcas no chão que datam de até 2000 anos atrás. Mais de 500 deles foram mapeados apenas na região do Acre. E todos indicavam que ali existia algo mais do que pequenas aldeias dispersas. Com o avanço da tecnologia, especialmente do lidar e uma espécie de radar aéreo a laser que fura a vegetação, e as descobertas se tornaram ainda mais impressionantes. No sul da Amazônia, regiões da Bolívia, norte do Mato Grosso e parte do Pará revelaram verdadeiras cidades ocultas sob o dossel da floresta. Em 2022, uma equipe liderada pelo arqueólogo alemão Eiko Prumers, do Instituto Arqueológico da Alemanha, revelou uma descoberta histórica em ruínas urbanas com praças, terraços, pirâmides escalonadas e complexas redes de canais e vias na região do Alto Guaporé, na Bolívia. Tudo escondido por séculos sob a mata. As cidades pertenciam à cultura Khazarabe, que floresceu entre os séculos 500 e 1400 depois de Cristo. Algumas dessas estruturas cobrem mais de 20 hectares, equivalentes a várias quadras de uma cidade moderna. No Pará, outros estudos revelaram extensos caminhos elevados, diques e áreas de cultivo que indicam planejamento urbano e manejo sustentável da terra em larga escala. No Amazonas, arqueólogos como Eduardo Neves, da Universidade de São Paulo, documentaram aldeias interligadas por vias e plataformas elevadas, muitas delas em áreas que antes eram consideradas inabitadas. Essas descobertas mudam completamente o que se sabia ou se acreditava sobre os povos amazônicos. As cidades estavam lá o tempo todo.
Faltava quem quisesse vê-las. As evidências encontradas sob a floresta não apontam apenas para cidades perdidas. Elas revelam sociedades altamente organizadas, com conhecimento profundo do ambiente onde viviam. Ao contrário da imagem de nômades em constante deslocamento, os povos da Amazônia construíram estruturas permanentes, com sistemas de irrigação, terraços elevados e redes complexas de caminhos. Muitas dessas vias conectavam aldeias entre si, formando redes regionais, uma malha urbana adaptada à floresta tropical. Um dos maiores mistérios revelados por essas pesquisas é o uso da chamada terra preta de índio, um tipo de solo escuro, extremamente fértil, criado artificialmente por esses povos. Esse solo contém matéria orgânica, carvão vegetal, fragmentos de cerâmica e restos de alimentos. Sua composição é tão rica que, mesmo séculos depois de sua criação, ainda supera os solos naturais da região em produtividade. Hoje, cientistas estudam a terra preta como modelo para a agricultura regenerativa e a recuperação de solos degradados. Ou seja, esses povos não apenas viviam na floresta, eles a transformavam, sem destruí-la. Também há indícios de engenharia hidráulica. Em áreas sazonalmente alagadas, construíam canais e diques para controlar a água, garantindo tanto a mobilidade quanto o cultivo de alimentos. A diversidade de plantas cultivadas também impressiona, e mandioca, milho, frutas, castanhas, pimentas. Eles criaram sistemas de produção agrícola sofisticados, compatíveis com o ambiente com ciclos naturais. Quanto à organização social, estudos indicam que havia hierarquias comunitárias e centros cerimoniais. Os geoglifos, por exemplo, provavelmente eram usados para rituais ou reuniões sociais de grande escala, o que exige coordenação e cultura simbólica complexa. Essas sociedades eram muitas, com culturas diversas, falando línguas distintas, trocando saberes, sementes, mitos e objetos. E isso tudo séculos antes da chegada dos europeus. Se tantas cidades existiram sob a floresta, surge a pergunta inevitável: o que aconteceu com elas? Por que desapareceram tão completamente ao ponto de serem negadas por séculos? A resposta não está em guerras entre reinos, nem em colapsos ambientais internos. Está na chegada do colonizador europeu. A partir do século XVI, com as primeiras incursões portuguesas e espanholas, a floresta começou a testemunhar algo que não havia enfrentado antes: epidemias devastadoras e genocídios silenciosos. Vírus como varíola, gripe, sarampo e tifo se espalharam entre os povos indígenas da Amazônia com rapidez brutal. Estima-se que até 90% da população nativa da América do Sul tenha sido dizimada em menos de 2 séculos, e não por guerras abertas, mas por doenças contra as quais não tinham qualquer imunidade. Com a morte das pessoas, vieram o abandono das aldeias, o colapso das redes sociais, a perda dos conhecimentos orais e o fim das práticas coletivas que sustentavam as estruturas urbanas. As cidades não ruíram em chamas, elas foram lentamente devoradas pela floresta que ajudaram a construir. Além das doenças, vieram os bandeirantes, a escravidão, o tráfico de indígenas e a destruição cultural imposta pela catequese. Povos inteiros foram apagados, suas línguas extintas, seus rituais proibidos, seus símbolos profanados. Quando os naturalistas europeus chegaram à Amazônia nos séculos XVIII e XIX, o que viram foi o rastro do silêncio. E desse silêncio nasceu a narrativa dominante, e há de que ali nunca houvera nada além de floresta virgem. A floresta ocultou as cidades. Mas o esquecimento, e esse foi obra humana. As cidades perdidas da Amazônia não são apenas um capítulo fascinante da arqueologia. Elas representam uma virada profunda na forma como entendemos a história do continente sul-americano e, sobretudo, a do Brasil. Durante séculos, os povos indígenas foram retratados como simples caçadores-coletores, isolados, sem grandes realizações materiais ou intelectuais. Essa imagem, herdada do pensamento colonial europeu, justificou a conquista, a catequese e a exploração. Mas as descobertas dos últimos 20 anos revelam que a floresta abrigou sociedades urbanas, com sistemas agrícolas sustentáveis, engenharia complexa e redes sociais extensas. Essas sociedades não eram inferiores, eram apenas diferentes. Adaptadas a um bioma único, com uma relação sofisticada com a terra,
com os ciclos naturais e com o próprio tempo. Reescrever essa história não é um capricho acadêmico. É uma reparação histórica. É reconhecer que o Brasil tem uma herança urbana e intelectual indígena que foi sistematicamente negada. É admitir que nossas origens não começam com o descobrimento em 1500, mas com povos que há milhares de anos moldavam o território com sabedoria e profundidade. E mais, essas descobertas ampliam nossa visão do que é possível. Uma civilização pode florescer sem muros de pedra, sem monumentos de mármore, sem deixar ruínas visíveis, e ainda assim ser grandiosa. A Amazônia nos mostra que o invisível também é civilização. Que o esquecido também tem memória. E que, sob as árvores, pulsa uma história que não acabou, mas apenas espera ser contada.